Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o valor da imagem do atleta dentro do marketing esportivo. Para conversar sobre este tema, eu recebo o especialista em marketing esportivo, Ivan Martinho, ele que também é professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Seja bem-vindo, professor Martinho. Oi, Fábio. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho em frente ao Conecta. Prazer é nosso. Professor, vou até relembrar para o nosso espectador em casa, né, o quanto esse assunto, marketing esportivo, imagem de um atleta, veio à tona, né, recentemente com o caso Robinho, né, o jogador de futebol Robinho, que foi contratado pelo Santos, mas depois que surgiu na mídia, né, na opinião pública, uma condenação do atleta na Itália, né, por estupro, toda a opinião pública criticou a contratação, patrocinadores ameaçaram sair, um deles saiu. Resumindo a história, o Santos acabou voltando atrás e rescindiu o contrato do Robinho. Isso fez com que a gente prestasse mais atenção quanto à imagem de um atleta, hoje, seja do futebol, seja de outro esporte, é importante. E eu gostaria de saber do senhor, isso mudou muito nos últimos anos, porque eu lembro que quando eu era mais adolescente aí, sempre gostei muito de futebol, eu escutava muitos comentaristas falarem, se o atleta se portar bem dentro de campo, o que ele faz fora de campo não tem importância. Isso mudou, professor? Mudou. Eu acho que tem a ver, Fábio, com uma questão da evolução, da nossa evolução enquanto sociedade. Também tem a ver com o tamanho da relevância do esporte e dos diversos esportes. Então, a gente teve recentemente um caso que a gente pode falar um pouco mais adiante, do Black Lives Matter na NBA. Recentemente, esse caso do Robinho no Santos. Então, eu acho que o esporte faz parte da vida das pessoas, e não só do ponto de vista do que acontece dentro de campo, do ponto de vista do que acontece dentro de quadra, mas as pessoas também esperam das instituições, das ligas e dos próprios atletas um exemplo através das mensagens que eles mandam. E não existe uma observação exclusiva de quando o atleta está desempenhando a função profissional dele. Não, existe a função, existe uma observação do todo, sobretudo com o advento das redes sociais. Então você falava que antigamente o comentarista falava que se o atleta que fizer o trabalho dele dentro de campo, então está tudo bem. Hoje em dia não só não é mais assim, porque as pessoas não são só profissionais, elas também são pessoas, existe um ser humano por trás do atleta, que pode cometer erros, mas que naturalmente está sendo muito mais observado. E as redes sociais criaram, na verdade, não só uma forma de acompanhar o dia a dia desses atletas, desses artistas, dessas pessoas públicas, por assim dizer, mas também deu para elas a chance, um empoderamento, deu voz a essas pessoas. Antigamente você tinha uma opinião sobre determinada pessoa pública, mas no máximo você comentava na sua roda de amigos. E dificilmente você conseguia articular um movimento, a menos que fosse uma coisa muito grave, muito grandiosa, articular um movimento para causar pressão nas instituições. O que a gente viu acontecendo na semana passada, aqui no caso Robinho, foi justamente as redes sociais e as pessoas se mobilizando e pressionando através de uma triangulação, pressionando a instituição Santos e pressionando os patrocinadores para que eles voltassem atrás nessa decisão, já que não concordavam em ter o Robinho, com todas as acusações que recaem sobre ele, representando esse clube tão respeitado de tantos anos como é o Santos, e também nem um pouco, não só representando o Santos, mas dando a oportunidade de aparecer novamente como se nada fosse quando alguém tem uma acusação sobre como essa. Então eu acho que as redes sociais mudaram muito essa dinâmica, e é uma combinação do amadurecimento da sociedade, e que bom que é assim, porque assim a gente consegue eliminar os maus exemplos, não é assim? E consegue, através das nossas vozes, combater o que a gente não concorda, e ao mesmo tempo ter um instrumento para isso, que são as redes sociais, que permitem fazer pressão e que também permitem julgar. Se o julgamento é certo ou errado, muitas vezes a gente já viu, não no caso do Robinho específico, muitas vezes a gente já viu nas redes sociais também julgamentos
superficiais que acabam por complicar e causar dano em diversas pessoas públicas, mesmo que a história não esteja bem esclarecida. Então, também há que se tomar um cuidado com isso. Mas, de fato, essa é a dinâmica que fez com que as pessoas e o próprio esporte, o mundo dos artistas, do entretenimento, tivessem essa nova responsabilidade dos seus atos, das suas falas, das suas mensagens, que vai muito além do que é o desempenho deles enquanto profissionais. Professor Martinho, me chamou a atenção esse finalzinho aí da sua fala, quando você fala responsabilidade, né? E eu percebo que não só existe o que o senhor falou de a notícia, né, a informação se espalhar muito mais rapidamente por meio das redes sociais, como existe também essa responsabilidade do atleta, que muitas vezes parece que ele não sabe pesar, ele não sabe medir o peso disso, né? Então ele costuma fazer declarações, às vezes, nas redes sociais dele, que vão contra o que o clube gostaria que ele declarasse, ou que vão contra a expectativa do torcedor daquele esporte que ele pratica, gostaria que ele declarasse. Quer dizer, falta também para o esportista, hoje para o atleta, um pouco mais de amadurecimento, de entender o quanto a voz dele é importante, e por isso ele tem que ter mais responsabilidade na hora do que ele fala, na hora do que ele escreve, na hora do que ele passa para as pessoas por meio das redes sociais? 100% de certeza, Fábio. Eu acho que os atletas, sobretudo quando eles atingem determinado nível na sua profissão, e a gente está falando aqui na maioria deles de exemplos de atletas de alta performance que tiveram sucesso financeiro e assim por diante, eles costumam ter um staff, né? Um staff são pessoas de apoio que vão ajudar o atleta a trabalhar com situações de crise, né? Não necessariamente, você é jornalista, você se formou, você aprendeu sobre gestão de crise, você aprendeu a se comunicar com um patrocinador, com uma marca, aprendeu a se comunicar com um veículo de comunicação e assim por diante. Isso pode não ser verdade quando você está falando de um atleta, se ele não tiver tido um treinamento, se ele não tiver um apoio profissional que sustente ele. Então, e esse apoio profissional, nessas horas, é super importante. É claro que primeiro tem a questão da responsabilidade enquanto ser humano, enquanto cidadão que precisa cumprir as suas obrigações, respeitar as leis e, obviamente, se espera de uma pessoa, de um atleta de alta performance que tem essa determinada abrangência e essa relevância, esse comportamento correto nas várias esferas da vida dele. Mas crises podem acontecer, inclusive durante a competição. Um time, por exemplo, de futebol que está só perdendo, começa a ter uma pressão gigantesca da sua torcida. No Brasil, existem torcedores muito apaixonados. Aí, às vezes, torcedores se exaltam, fazem ameaças, xingam, ameaçam a família, que é uma coisa péssima, obviamente, que deveria não acontecer, mas que também, ao mesmo passo, não deveria tirar do prumo, tirar a concentração desse profissional que está ali defendendo e fazendo o trabalho dele, né? E como que esse escudo acaba sendo feito? Através de um apoio profissional, seja através de um assessor de imprensa, seja através de um empresário e assim por diante. Então, muitas vezes o que a gente observa é que a culpa vai toda para o atleta, né? O atleta se posicionou mal e tudo mais, mas às vezes não é verdade isso, porque o atleta está ali, também é um ser humano, tem as suas emoções e tudo mais, e ele não é um negócio dele, ele não estudou para isso. Às vezes a falha pode ser do staff dele, que não está sabendo apoiar ou que não está sabendo segurar as emoções do atleta, da pessoa pública, dizendo, cara, espera um pouco que toma cuidado com o que você vai se posicionar, como você vai falar, porque isso, primeiro antes até, né? Toma cuidado com o que você vai fazer besteira, né? Mas depois, se aconteça uma crise, como que você vai lidar com isso para não piorar a crise? Para não tornar o problema ainda maior. E, infelizmente, por várias vezes a gente vê ainda pessoas e personalidades e atletas transformando o problema ainda maior por não saber lidar com a situação de crise e responder de maneira agressiva, responder de maneira raivosa, o que acaba por piorar o problema e não por amenizar.
Professor Martim, o senhor vai explicando para a gente alguns aspectos e vai me gerando curiosidades aqui. Eu tenho certeza que também no espectador lá em casa. Então, o senhor falou de um staff, de uma equipe que acaba protegendo e trabalhando ali vários aspectos da imagem mesmo do atleta, do esportista, às vezes de um artista. Só que quando a pessoa ela consegue um sucesso profissional muito grande, às vezes vem a vaidade, vem determinadas coisas ali que fazem com que esse esportista, esse artista, não escute muito o staff. É normal que às vezes um profissional top, ele tem uma equipe, mas ele nem sempre ele quer escutar essa equipe dele no dia a dia? É muito normal e é por isso que é importante o staff. Várias vezes a gente já viu situações bem sucedidas. Muitas vezes acontece que os atletas, né, os atletas, artistas, quando alçam esse patamar que a gente está falando de profissionalismo, de sucesso nas suas carreiras profissionais, acabam por convidar pessoas do seu convívio prévio para ajudar ele na gestão da carreira. Claro que existe a competência da confiança, né? Porque você está trazendo ali o seu amigo, a sua família, o seu pai e tudo mais, mas não necessariamente essas pessoas são as pessoas mais bem preparadas para desempenhar esse trabalho. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, em diversas modalidades. Aqui não é uma crítica aos familiares, muito pelo contrário, é só uma pergunta. Será que a pessoa que vai me ajudar numa situação de crise, claro que eu tenho uma confiança nessa pessoa, não vai pôr a mão no dinheiro, não vai gerir o dinheiro de maneira errada, isso é muito importante para a pessoa pública, né? Mas numa situação de crise, essa pessoa vai saber me ajudar, porque tem preparo para isso? Ou, se eu estiver indo por um caminho errado, essa pessoa vai saber colocar o dedo na minha cara para falar o português claro e falar, você está fazendo errado. Especialmente quando você tiver atingido aquele nível de sucesso que você pode se confundir que pode tudo e não pode, né? Porque do mesmo jeito que o sucesso ele é alcançado, ele pode cair com a mesma rapidez ou com uma rapidez muito maior, inclusive. Então, será que essa pessoa do meu staff ele vai ter essa coragem de não perder o emprego dele e de colocar na mesa quando eu estiver errando e seguindo um caminho errado? Acho que essa é a pergunta que o atleta deveria fazer para si. Se a resposta é sim, então não importa se é familiar ou não, ótimo, essa pessoa, esse staff provavelmente foi bem escolhido. Se a resposta é não, porque todo mundo só vai elogiar, só vai apoiar, nunca vai poder ter a coragem de falar, olha, agora você errou. Você errou, não importa se você já alcançou seu sucesso, você pode ser o melhor do mundo, não importa. Nessa situação você errou e você tem que corrigir, você tem que se retratar, você tem que agir de forma diferente. Caso contrário, a sua carreira está em risco. Então, eu acho que a escolha desse staff, desse grupo de apoio, tem que ser muito, muito, muito criteriosa para que não exista ao lado, você não seja cercado de puxa-saco, desculpa o termo, né? Você não seja cercado de um monte de gente que só fica falando que você é o máximo, que você está sempre certo, porque na prática isso pode te induzir a erro. E todas as pessoas, durante uma carreira inteira, em qualquer profissão, e com atletas não é diferente, podem cometer erros, podem se posicionar de forma errada, podem, por um acidente, fazer uma piada que encaixou errado, e isso a pessoa tem que saber gerir. Eu acho que tem exemplos incríveis no esporte de uma gestão de carreira que parece impecável. Eu cito aqui o Roger Federer, por exemplo. Né? Quem não admira o Roger Federer como exemplo dentro e fora das quadras? É impressionante como que o Federer se porta. Né? Um grande atleta, um gentleman dentro e fora das quadras, não é à toa que ele tem a capacidade de não só ter o sucesso que ele tem dentro das quadras, porque é talentosíssimo, mas, sobretudo, ser uma figura muito procurada para ser embaixador de marcas de prestígio globais. Por quê? Porque as marcas veem nele essa combinação de valores, de competências e de significados que eles gostariam de que a sua marca transmitisse. Então, e aí a gente entra um pouco num outro assunto, que é a história do patrocínio. Quando você tem um atleta, um artista representando a sua marca. Na prática, é um pouco do diga-me com quem andas, te direi quem é. Se uma marca patrocina alguém, se associa a algum atleta, algum clube, alguma instituição, alguma liga, porque acredita nos valores dela, na missão, no propósito, acredita naquilo e acha que
a partir dessa associação, perante aos seus consumidores, perante aos seus clientes e potenciais clientes, vai ter uma imagem melhor do que tinha antes dessa associação. É claro que quando isso é ao contrário, quando isso acontece de forma contrária, e as marcas falam, então não vale a pena fazer esse investimento, eu não concordo com isso, eu preciso me desvencilhar rapidamente. Foi exatamente o que aconteceu na semana passada, quando os patrocinadores começaram a pressionar a diretoria do Santos para que desfizessem o contrato com o Robinho, porque de fato não concordam com aquilo. Era uma distância, uma diferença de valores entre o que as marcas patrocinadoras acreditam versus o que o clube como instituição está fazendo. E aí passaram então a ameaçar e voltar atrás dos contratos que tinham sido feitos. Agora, professor, eu quero pegar o gancho novamente aí no que o senhor acabou de falar, porque o senhor está falando dos cuidados que as marcas têm na hora de patrocinar atletas, na hora de patrocinar clubes. Afinal, a gente está falando de investimentos muito altos, né? Grande parte das vezes, né? Agora, da mesma forma que essas marcas têm todos esses cuidados que o senhor acabou de dizer, os clubes não têm os mesmos cuidados? Porque, por exemplo, no caso do Robinho, de novo particularizando nesse caso, o Santos é um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. E a condenação está lá, a condenação já existia. Quer dizer, um clube ele não avalia também esses aspectos antes de contar com um atleta no seu quadro de esportistas? Eu acho que a gestão que lá está fez a contratação do Robinho na melhor das intenções, obviamente, e não mediu a repercussão. Obviamente, se imaginassem que haveria essa repercussão, não teriam feito a contratação. Entenderam que o Robinho é um ídolo para a torcida santista, por tudo que já fez lá, né? Então, já teve diversas passagens bem-sucedidas no clube, e eu acho que a diretoria tomou uma decisão sem imaginar esse tamanho de repercussão negativa. Acho que o aprendizado já ficou, sem dúvida nenhuma, em novas contratações isso vai ser levado em consideração. Acho que o clube também acabou de alguma forma ali, durante os primeiros dias, se colocando à frente de um problema que não era dele, porque é um problema da pessoa física do Robinho, e o clube de alguma forma se colocou à frente, bancando aquela contratação e de alguma forma protegendo o Robinho, e isso começou a criar problemas para o clube também. Então, isso não aconteceu a acusação que recai sobre o Robinho não aconteceu dentro de campo, não aconteceu enquanto o Robinho era jogador do Santos, não tinha nada disso. Era um outro mundo. Eu acho que o clube se colocou à frente ali de uma forma que acabou tomando represália dos seus parceiros comerciais e também, obviamente, da mídia e da opinião pública, e foi obrigado a voltar atrás. Então, eu acho que houve ali uma falta de leitura da possível repercussão negativa, que agora, com certeza, já está digerida, e o aprendizado para próximas contratações, com certeza, vai ser diferente. Agora, o futebol, ele tem aqui no Brasil algumas particularidades, né? Muitos dos atletas que chegam ao sucesso no futebol, eles vêm, às vezes, de uma família simples, né? Às vezes eles não tiveram, por parte ali da família, uma educação convencional, então eles vão aprendendo muito com a vida, né? Aí eu fico pensando nos outros esportes, que às vezes tem atletas, o senhor citou aí o tênis, né? Que é um esporte considerado elitista, né? O fato de, às vezes, os atletas terem uma cultura um pouco mais interessante, isso ajuda que esses atletas saibam dosar um pouco mais as informações que eles compartilham com torcedores, que eles compartilham na mídia, ou também em outros esportes acontece muita bobagem por parte dos atletas na hora de expressar suas opiniões? Olha, eu acho que educação nunca é demais, né, Fábio? Educação, instrução nunca é demais. Porém, o mundo que a gente vive hoje em dia, ele muda muito, né? E as opiniões que tempos atrás, piadas que se faziam tempos atrás que eram aceitas ou que não havia tanta repercussão, ou talvez eram mal aceitas, né? Eram aceitas, mas por que ninguém reclamava? Porque era
não reclamava porque se aceitava isso de alguma forma e tal. Então, acho que, como eu falei, à medida que a sociedade vai amadurecendo, certos comentários, certas posições não são mais aceitas, ainda bem que é assim. Isso às vezes não se aprende na escola, Fábio. Isso se aprende com a vida, se aprende através um apoio de um staff profissional, se aprende através de observação de bons exemplos e assim por diante. Você tem razão em relação ao futebol, essa é uma realidade no Brasil, mas em outros esportes ainda. Esporte americano, eu acho que é um exemplo curioso. Né? O esporte americano, a grande maioria dos atletas que saem das ligas, para não falar todos os atletas que saem das ligas, eles são obrigados, eles saem do college. Né? Então, ali, todos aqueles atletas, eles têm no mínimo ensino universitário, que não é realidade em outros esportes, né? Tem no mínimo ensino universitário completo, né, para que eles possam, então, depois se transformar em profissionais das ligas americanas, das 4 grandes ligas e assim por diante. Também ali tem comentários infelizes, também ali, isso tem a ver com o amadurecimento da sociedade, não necessariamente que se aprendeu na escola. Um comentário que até 5 ou 10 anos atrás se fazia em relação à característica física de uma pessoa, que poderia ser uma piada, uma brincadeira, naquela época ninguém chiava. Hoje em dia, todo mundo, muita gente vai falar, não. Um comentário sobre a forma física de uma pessoa é extremamente ofensivo e tudo mais. Então, tem a ver com o amadurecimento da sociedade, na minha opinião, tem a ver com a evolução. Ótima notícia, mas requer um contínuo aprendizado. Né? Não quer dizer que alguém estudou, acabou e chega por aí. Tem a ver com contínuo aprendizado, tem a ver também com os atletas entenderem, seja de qualquer esporte que eles forem, entenderem que eles são pessoas públicas. E como pessoas públicas, eles estão sendo observados, não só enquanto desempenham suas funções profissionais jogando, nadando, surfando, jogando tênis, qualquer coisa que seja disso, mas também como eles se relacionam com familiares, se relacionam com a imprensa, se relacionam com amigos, se relacionam com adversários, como eles se relacionam de maneira geral, estão sendo avaliados o tempo todo, e isso pode ser para o bem. Se eles tiverem um bom comportamento, provavelmente eles se tornam produtos interessantes para marcas, e criam aí uma oportunidade de se desenvolver profissionalmente e comercialmente e ter uma projeção ainda maior. E se eles se comportam mal, eles criam problemas importantes de difícil reconstrução, inclusive. E aí aqui cito um outro exemplo que a gente observou de um outro esporte que me vem à cabeça agora enquanto a gente conversa, do Oscar Pistorius, né, atleta sul-africano, um velocista, e você deve se lembrar essa história, tem um crime ali, sério, uma coisa gravíssima, e ali foi um crime. Tem tantas outras colocações de atletas que a gente poderia citar aqui, ou de artistas no mundo recente, e que depois estabelece uma crise, e essa crise ela é melhor ou pior gerida de acordo com o preparo dessa pessoa de enfrentar essas situações. Professor, o senhor em determinado momento aí falou dos valores que normalmente as empresas esperam encontrar em atletas, em clubes, na hora de fazer os seus patrocínios, e agora o senhor falou que muitas vezes a empresa acaba encontrando em alguns atletas um ótimo produto para ser trabalhado, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso, até porque o senhor, além de professor da ESPM, é um profissional de marketing ativo, já trabalhou em grandes empresas, já trabalhou em grandes eventos. Normalmente, quando vocês estão trabalhando num evento grande ou numa empresa grande que vocês querem fazer investimentos, o que vocês procuram num atleta para que ele possa ser esse produto positivo, esse produto que dê uma repercussão interessante para a marca? Que tipo de aspectos são levados mais em conta? Legal. Eu acho que cada marca tem o seu propósito, tem os seus valores e tem o seu posicionamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui simples da gente entender. Vamos supor que a gente tem uma marca que esteja no DNA da marca falar sobre sustentabilidade. Então, a marca ela defende isso, né? Ou a marca defende, por exemplo, igualdade de gênero. Aí, como uma marca de igualdade de gênero, ela vai patrocinar
uma instituição, pode ser uma liga, pode ser um clube de futebol, qualquer coisa assim, que não tem nenhuma mulher na sua linha de comando, de primeiro comando, na diretoria ou na presidência, ou na vice-presidência, talvez. O presidente pode ser até homem, mas não tem nenhuma mulher. Como que você pode defender a igualdade como marca e aí você vai e apoia uma instituição que só tem homens no comando? É uma coisa que parece esquisita aí, concorda? Se você é uma marca que apoia a sustentabilidade, por exemplo, aí você vai apoiar um atleta. Aí o atleta é pego ali na praia com a família dele, no fim de semana, na hora de descanso dele, ou nas férias, e aí ele vai lá e deixa um monte de lixo plástico na praia e vai embora. Um acidente, o cara não viu o lixo, sei lá o que, deixou ali. Minha marca patrocina, minha marca fala para todo o público que apoia a sustentabilidade, tem ações de limpeza das praias, assim por diante, e o nosso personagem, o nosso embaixador, vai lá e comete uma gafe dessa, ou é pego jogando lixo para fora da janela do carro enquanto está indo para o treino. Coisas que não combinam, concorda comigo? Então, cada marca tem o seu valor, tem o seu DNA, tem o seu posicionamento. Essas marcas buscam nos seus embaixadores, buscam nas propriedades que patrocinam, a gente chama de propriedade um clube, uma liga, pode ser o próprio atleta, pode ser uma competição, um evento, como você bem disse, buscam algo que possa reforçar esses valores ou possa ajudar a se posicionar dentro desses valores. Para isso que eles buscam. Lembra lá do que eu falei em português simplório, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Então, essas marcas, elas buscam aprimorar a sua imagem se atrelando a essas propriedades, e não ao contrário. Então, cada uma dessas propriedades, aqui eu digo propriedade, atletas, clubes, ligas, competições, eventos, assim por diante, pode ser do mundo da música, pode ser do mundo das artes, pode ser do mundo da cultura, o que for, tem que ter uma afinidade, que a gente chama, uma aderência da mensagem que determinada marca quer passar. À medida que existe essa aderência, forma o par, e aí existe a negociação, e a gente vai para a negociação de valores. Caso não exista essa aderência, a negociação não vai para frente. E é um trabalho contínuo, De novo, em sustentabilidade, uma marca que apoia a sustentabilidade não pode patrocinar um evento que não tenha cuidado com o lixo que ela produz, ou com o gás carbônico que ela emite. Não pode patrocinar caso essa instituição não tenha preocupação com isso. Por quê? Porque isso está em desacordo com o que a marca acredita. Né? Então, eu acho que é esse que é o ponto. E, por outro lado, eu acho que é também interessante a gente lembrar que essa não é uma relação entre só quem paga tem razão. A gente assistiu no passado recente várias marcas que tiveram os seus executivos envolvidos em escândalos, tiveram problema e assim por diante. A gente não vê muito no Brasil o patrocinado rompendo com o patrocinador, porque o patrocinador, o dono do dinheiro, se envolveu em confusão. Mas isso também deveria acontecer. Afinal, é a relação de duas marcas, é uma relação bilateral e não unilateral. Então, se por um acaso são duas marcas que estão se relacionando, se o patrocinado, quem recebe o dinheiro, cometeu alguma falha, descumpriu o contrato de alguma forma, e aí isso ocasionou o rompimento do contrato, coisas que podem acontecer, a gente já viu algumas vezes acontecendo, o próprio atleta. Mas, se é a empresa que patrocina, que também se envolveu em confusão, e relembro aqui, no passado recente, sobretudo no Brasil, a gente viu muitas marcas e executivos que trabalhavam nessas empresas, operação da Polícia Federal, problemas e assim por diante, também deveria haver um cuidado dessas instituições de saber quais são as patrocinadoras que elas estão deixando se associar a elas. Afinal, é uma relação de ganha-ganha bilateral e não só unilateral. Professor Ivan Martinho, especialista em marketing esportivo e também professor da ESPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço, prazer estar aqui mais uma vez. Parabéns pelo programa, sempre à disposição. Obrigado, um abraço. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. Você pode ver e rever nossos programas por lá.
Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.